O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, BCBS, segundo o site do Bacen, é o fórum internacional para discussões de recomendações para a regulação prudencial de atividades bancárias. Composto atualmente por 45 autoridades bancárias e 28 jurisdições. O comitê foi criado em 1974 pelo G10, visando melhores práticas bancárias para uma promoção de estabilidade financeira. O comitê visa a harmonização e uma melhor competição entre bancos internacionalmente ativos. Com a necessidade de firmar regras e limites comuns para bancos e instituições financeiras, a principal medida adotada pelos reguladores financeiros foi a criação do Acordo de Basileia. Acordado por mais de 100 países em 1988, a Convenção de Basileia, na Suíça, definiu diversos critérios e regras para dar mais segurança e preservar a solidez do sistema bancário mundial. Porém, não se limitou apenas ao acordo assinado em 1988. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de aprimorar as regras. Com isso, o comitê se reuniu mais 2 vezes para criar regras mais atualizadas, assim conhecidos como o Acordo de Basileia I, Acordo de Basileia II, que foi em 2004, e o Acordo de Basileia III, que foi definido em 2010. O Comitê de Basileia se iniciava com os bancos centrais dos países do grupo do G10, que é uma organização internacional que reúne representantes de 11 economias desenvolvidas e subdesenvolvidas. São esses países a Alemanha, a Bélgica, o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Itália, o Japão, Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça. Na cidade de Basileia é onde se localiza a Secretaria Permanente do Comitê. Apesar de ter começado com o G10, que no caso são os 11 países, esse comitê foi endossado por 140 países, inclusive os emergentes, através da supervisão do sistema bancário transfronteiro. Irei falar sobre o Acordo de Basileia I. Ela foi emitida durante uma convenção em 1988 e foi ratificada por mais de 100 países. Ela teve como base 3 regras principais. A primeira, criação de uma metodologia comum de avaliação de risco de crédito das operações financeiras, a qual obrigava os bancos a analisar o perfil do tomador de empréstimo. A segunda, obrigação das instituições bancárias de manterem um índice mínimo de capital depositado em caixas. Em outras palavras, impôs uma taxa mínima de reserva dentro dos bancos. Esse índice era de no mínimo 8% e também ficou conhecido como Índice de Basileia. A terceira é a regra do capital regulatório, a qual impunha às instituições bancárias que mantivesse uma quantidade de capital próprio para reduzir os possíveis riscos. Pessoal, vou falar sobre o capital fixo de acordo com o Banco Central. O Basileia II visa reforçar um conjunto de medidas do acordo anterior e trazer mais liberdade para os bancos. Nesse sentido, uma das principais diretrizes é a adequação dos limites de capital fixo de acordo com o Banco Central de cada país, levando em consideração o fator risco. Eu vou falar sobre liquidez e baixo risco. O acordo tinha como objetivo estabelecer um padrão internacional de regulação do sistema bancário. O objetivo da medida era definir o valor necessário de resguardo por parte dos bancos dos seus recursos para se protegerem de riscos financeiros e garantir liquidez. O capital mínimo passou a ser definido levando em consideração o risco operacional
de crédito e de mercado. Houve também o processo de fortalecimento da supervisão em que passou a mensurar o risco de cada banco e verificar se as instituições mantêm o capital regulatório. O acordo de 2004 trouxe uma transparência sobre os bancos e instituições financeiras e maior liberdade na gestão de riscos. Entretanto, a crise de 2008 mostrou que as regulamentações não estavam sendo feitas. Títulos classificados como AAA, por exemplo, passaram a ser classificados como títulos de alto risco, de um dia para o outro, levando bancos à falência. Quando aderido em 1988, o Acordo de Basileia não teve a participação do Brasil. Primeiro que o país ele não é obrigado a aderir ao acordo, mas foi principalmente porque o Brasil estava em uma crise financeira muito forte. O Brasil tinha implementado o Plano Cruzado 2, para poder minimizar os efeitos dessa crise, mas a crise era muito forte. O Brasil enfrentava uma inflação de 80% a 93%, um PIB que estava lá embaixo, e isso fazia com que o Bacen ficasse impossibilitado de fiscalizar as instituições financeiras. Só foi em 1994 que o Brasil aderiu ao Acordo de Basileia. Agora, com o Plano Real, respirando melhor financeiramente, o Brasil instituiu um índice de Basileia de 11%, sendo que o proposto pelo comitê era um índice de 8%. No Acordo de Basileia II, instituído em 2004, o Brasil assinou, mas as ações implementadas pelo Brasil seguiam um cronograma diferente do proposto pelo comitê, porque a realidade do mercado financeiro brasileiro era diferente dos outros países. O Brasil conseguiu apurar melhor o seu crédito, em seus cálculos incluiu as parcelas de risco de mercado, fazendo com que fosse avaliado o risco de crédito e também o risco operacional de mercado dessas instituições financeiras. Hoje, esse índice permanece em 11% e, em um panorama geral, as instituições financeiras do Brasil se saem bem e mostram uma solidez, mostram uma robustez diante do mercado, diante do índice de Basileia. Diante da pandemia do Covid-19, o Bacen divulgou recentemente, em abril, um relatório de estabilidade financeira, e esse relatório apresentou um teste de estresse econômico, e as instituições financeiras, segundo o teste, saíram positivas em virtude da situação futura que possam se colocar. Mas esse não é um resultado conclusivo, né? Esse mesmo teste apontou que seria necessário um adicional de 70 bilhões de reais de capital para essas instituições financeiras, né? E na hora de prover esse capital, as instituições não poderiam então, na verdade, comprometer a concessão de novos créditos, né? Recompor essa reserva de capital mínimo poderia gerar um tempo de até 3 anos. Isso foi avaliado com base em crises anteriores. É um resultado otimista? Mas não é conclusivo, né? E isso se dá em virtude das muitas incertezas que a pandemia do Covid-19 pode trazer para o mercado financeiro. Olá, meu nome é Kaique, vou estar falando um pouco sobre a Basileia III. O Acordo da Basileia III é uma resposta às principais vulnerabilidades apresentadas pelo setor bancário durante a crise de 2008. Tal como identificados pelo Comitê de Basileia, introduz uma série de mudanças relativamente à Basileia II, com destaque para reformulação de estrutura de capital das instituições financeiras, visando ampliação das resiliências e solidez dos bancos. Como é feito esse cálculo do índice da Basileia?
O cálculo é feito pela divisão do patrimônio de referência de uma instituição pelo valor dos ativos ponderados, pelo risco do resultado e uma porcentagem que varia de 0 a 10%. São feitos dessa forma o cálculo da Basileia. Obrigado desde já.